Olá, Capetinha no canal do Manoviewer Live aqui para vocês nessa sexta-feira. Tudo bom? Tudo legal? Então aqui no Instagram @Manoviewer e no YouTube @ManoviewBonecos. Eu sempre gaguejo, gente. Eu não peguei ainda a chamada. Tá assim, saiu o monitoramento das vezes, para maioria no Brasil tá a favor. Nossa, credo, coisa horrível. Tá doido. Bom, eu vou dar spoiler da live de hoje. O assunto é Cláudio Castro quer sair candidato a presidente pelo PL e por isso lançou essa operação no modo mais espetacular ou espalhafatoso possível. E eu vou explicar por quê, tá bom? Então, 3 fatores, porque 3 é cabalístico. Primeiro, Eduardo Bolsonaro extraiu Tarcísio Freitas da corrida eleitoral, né? Ele fez de tudo para tirar o Tarcísio Freitas, o atual governador de São Paulo, que foi escolhido pelo Silas Malafaia, o pastor, para combater pelo bolsonarismo o Lula. Então a vaga que seria do Tarcísio, porque aí o Eduardo Bolsonaro fez uma lambança, aí, né, com o negócio das tarifas. E ainda ele banca isso, né? O pior é que em vez de ele pegar, gente, nossa, que burrada que eu fiz. Ele bancou as tarifas. Tá vendo? Vocês não falam comigo? Eu lancei as tarifas através do... Eu fui o provocador, o cara ainda assina. O cara picha o muro e assina, né? Moleque do cacete. Aí, então, a vaga que seria do Tarcísio, que ele acabou estragando também... seria disputada, né? Seria tomada pelo Ratinho Júnior, o filho do apresentador Rato e governador do Paraná, né? Bom, aí o Lula obtém uma vitória, né? Conseguiu reunir com o Trump e apaziguar o medo e delírio do empresariado, né? E só que daí ele improvisa uma resposta que foi tudo repentino, né? Foi provocado pelo Cláudio Castro, né? A operação ali Não, acho que ainda não, né? Não sei, perguntaram para ele a questão do combate às drogas. Ah, sim, por causa do Trump na Venezuela, né? E aí ele dá uma resposta enviesada, assim, em vez de ele jogar para política, ele foi dar a opinião dele, né? Que o Trump estava atacando os barcos no Mar do Caribe, que saíam da Venezuela, dizendo que estava combatendo o tráfico de drogas, né? Aí o Lula, no improviso, já conseguiu falar com o homem, quer ganhar todas, né? É um problema. E aí ele fala que se deveria olhar os viciados de cada país, né? Tipo, Trump, cuida dos teus viciados, né? Não fica tentando atacando os outros países. Em vez de falar isso, né, direto, quis falar de maneira genial, né? E a relação do viciado com o fornecedor ilegal, né? O traficante, portanto... Segundo Lula, forma uma cadeia de ilegalidade que prejudica tanto o viciado quanto o fornecedor, e aí acaba envolvendo até o governo, a administração, né? Ele queria falar algo mais ou menos assim, né? Acabou que falando um negócio meio estranho e que serviu para a oposição articular um estudo de como propagandear como Lula defende o traficante, né? Ah, quer dizer então que você defende traficante, Lula? É isso que você quis dizer, né? Putz grilo, né? É tipo eu aqui, assim, sabe? Eu falo as coisas aqui, então quer dizer que você defende bater em mulher, Capetinha? Falou, onde foi que eu falei isso? Aonde foi? Fala aí, a pessoa some e desaparece. Mas é essa provocação, né? Essa provocação de quinta série. Ah, então, professor, quer dizer então que você é a favor de matar pessoas quando fala da Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra? Ah,
professor, você está falando sobre nazismo, quer dizer que o senhor, hein, professora, você é favorável ao nazismo? É isso, professora? Nossa, hein? Quem diria, hein, professora? Sabe esse tipo de aluno mala, né? É isso que a direita, a oposição bolsonarista está fazendo, né? Bom, uma operação na Penha em clave de ineficácia do Estado para mostrar a ausência do governo federal e, se houvesse sucesso, a capacidade do Estado em resolver um problema de criminalidade, né? Então, a operação foi isso, né? Chegava lá na Penha, né, no Complexo do Alemão, ali na Vila Cruzeiro. Então vamos atacar. Se der errado, a gente fala que foi culpa do governo federal que não fez uma GLO, não deu apoio pra gente, não mandou tanque de guerra, né? Então faltou arma, faltou homens, faltou drones, né? Bom, Cláudio Castro dá a primeira coletiva dizendo, com o Lula ainda no avião, né, voltando da Malásia, uma ressaca de sono, da primeira coletiva dizendo que o Rio de Janeiro está sozinho, né? Ele gagueja, né? O Rio de Janeiro está sozinho. Por que ele diz isso, né? Porque Lula, Flávio Dino e todo o STF batem papo com o traficante da favela da Maré, né? Todo não, o Fux não bate papo e os dois ministros terrivelmente evangélicos também não. Dois não, né? Porque um gosta de pagode e balada até de madrugada. Tá certo? Pesquisa aí se você quiser saber quem é, porque eu não quero encrenca com o STF. Aí teve o delegado lá de Goiás, diretor do Detran lá de Goiás, que falou isso, né? Que o Flávio Dino bate papo com um traficante da favela da Maré no Rio de Janeiro, né? Falou e depois pediu desculpa, não, ele não quis dizer aquilo, foi algo infeliz, tal, né? O delegado deveria ser encarcerado, sabe? Por viatura da Polícia Federal, devia assim entrar no Detran de Goiás, capturar, prender o diretor do Detran de Goiás por 48 horas para averiguação. Aí soltava, sabe? Tudo pelo dano causado, né? Porque ele fala uma coisa dessa e fica repercutindo por muito tempo, né? Então é complicado perdoar, né? É difícil. Os caras provocam dano, ai, desculpa. Mas o que ele falou fica editado e reverberando, né? Fica sendo republicado, né? Bom, Cláudio Castro pede socorro e Caiado, Tarcísio, Ratinho Júnior, Zema, o governador lá do Distrito Federal, lá o Ibanez. Então tiraram agora à tarde aí uma foto coletiva para a Comissão da Paz, sabe? A Comissão da Paz, né? E porque esses governadores apoiaram, né, a operação do Cláudio Castro, né, com 121 mortos, inclusive 4 policiais, incluindo, né? E agora à tarde saiu no UOL que nenhum desses 121 são os alvos da operação, que a operação queria capturar ou matar, né? Matar mesmo, pena de morte, gente. Existe, pronto e acabou. Essa era a intenção, né? Bom, essa Comissão da Paz é para dizer que o governo federal fez pouco pela segurança. Inclusive o governador Caiado, lá de Goiás, disse que dispensa ajuda, né? Goiás não precisa porque ele acabou com o crime em Goiás. Não existe mais criminoso. Em Goiás não tem criminoso. Nossa. Goiânia não tem mais bandido. Nossa. Gente, os piores bandidos que apareceram em 10 anos vieram de lá, né? Aquele que tinha a tática do Miyamoto Musashi lá, né? Que se escondeu debaixo no lamaçal, assim, para não ser identificado pelo drone térmico, né? Divisão térmica. Como é que era o Lázaro, né? Não tem.
Não, não tem, não tem, né, gente? Goiano, pode deixar a porta de casa aberta, da sua mansão aberta, não pode, não precisa mais gastar com fechadura. Pode andar com o iPhone como é que é o Parque do Boi? Parque do Boi Gordo lá, Parque do Boi, né? Não sei, boi morto, boi bravo, não sei, vaca magra, não sei, alguma coisa assim. Um bovino aí. E pode andar com o iPhone. Minha querida Goiana, pode sair com aquela bolsa Louis Vuitton sua lá, pelas ruas de Goiânia. Ninguém vai roubar não, viu? Filha de fazendeiro, sinta-se segura, tá? Ninguém vai violentar você não, tá bom? Tá? Depois me diz aí se deu bom, tá? Tarcísio e Ratinho não estão gostando dessa, não. Dessa história do Cláudio Castro. Porque, óbvio, né? O Tarcísio era o príncipe indicado pelo Silas, o chosen, né? O escolhido pelo Silas Malafaia, um ungido, e que ia disputar com o Lula. Aí perdeu, o Ratinho Júnior estava na fila, né? Então eles não estão gostando muito, porque o Cláudio Castro, como você diz, aumentou os seguidores dele e engajamento na conta dele. O cara está crescendo, né, para a corrida eleitoral de 2026, né? E ele chamou quase que o Tarcísio não foi. Eu não sei, na foto eu não olhei direito, mas eu acho, vou até olhar agora, assim, se o Ratinho tá, porque o Tarcísio vai para governo, né? Presidência não dá mais, já fez besteira demais, né? Como que é o negócio da Coca-Cola, né? Metanol na Coca-Cola, aí que ele vai se mexer. Ai, Tarcísio. Não é só o Lula que fala besteira não, né? A gente já tá vendo aí, né? O que tá acontecendo. Ah, sumiu a foto, eu não consigo achar aqui no jornal. Então é isso, né, gente? É complicado, assim, tá tendo umas cotoveladas aí entre os aliados, né? E assim, Tarcísio e Ratinho não estão gostando, né? Porque estão vendo o Claudinho Castro mordendo o pedaço do prato deles, né? Bom, por que o Cláudio Castro não resolve de uma vez a criminalidade no Rio de Janeiro? Porque essa receita de mandar a tropa para dentro de favela é receita velha, não funciona, nunca deu certo. Porque o que interessa aí nessas operações é o show. Teve a GLO, Garantia de Lei e Ordem, que é um decreto executivo que dá um comando para o Exército ocupar um território nacional para resolver um problema grave. Quando decreta a GLO, gente, é terra sem lei. A lei é da força do Exército. Então se mata. Quem eles matam, como eles matam, não é investigado, não tem culpa. É uma situação de guerra. GLO, tanto que teve o caso da menina Eloá, que o pai não parou numa blitz, né? E aí o soldado não titubeou, deu tiro e matou a menina no carro, né? Aí é aquele, não sei o que, e agora? Vai prender? Não vai prender, não. Não vai. Tem que prender o comandante? Não vai prender, não. GLO, meu amor, né? Então, assim, é contra sua própria contra risco. Saiu de casa, tinha um casamento para ir, melhor não. Pede para alguém abrir live lá e participa do casamento em live. Abre uma Coca-Cola e abre uma Guaraná na tua casa, fala que é champanhe, faz um bolo de massa pronta aí, come esse bolo, mas pelo menos vai estar vivo. GLO, mano, é guerra. Não tá entendendo, né? O Brasil é bobinho. Ele faz logo aí uma ditadura militar, mas quando entra militar, acabou. Por isso que tá difícil, é difícil prender os crimes da ditadura, né? Porque legalmente os caras decretaram situação de guerra, né? E se você tem parte da esquerda que aceita isso, né? Porque senão dá um efeito dominó em tudo e aí a situação fica realmente de guerra, né? E aí perde controle. Não tem tribunal que julgue, não tem, e nenhum juiz
vai se meter, vai meter a mão num lamaçal desse aí, né? Num barreiro desse, né? Bom, General Braga Neto, para vocês terem uma ideia, comandou a GLO do Rio, né? O que aconteceu com ele? Nada, nada. Ele era o comandante. O cara se sentiu tão confiante que falou, vou dar um golpe. Como é que é? Punhal verde e amarelo. O cara gostou da ideia. Gente, que delícia ter poder total, poder divino, de vida ou morte sobre as pessoas. Não é coisa de psicopata, mano? Coisa de serial killer, né? Ai, gostei, gente. Nossa, é tão bom. É tão bom dar fim, né? É tão bom, né? E né? Acabar com as pessoas assim, né? Ai, gente, nossa, vicia. Ó, como não, né? E assim, não tem quem pegue, cara. O cara se sente o bom, cara. O cara se sente poderoso, um senhor da vida e morte, o senhor da guerra, né? Por isso que se fala senhores da guerra, né? Mas e a criminalidade, né? E a criminalidade? Flávio Bolsonaro pediu ao Trump que desse tiros nos barcos na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, assim como fez no Mar do Caribe, né? Tá de brincadeira? Disseram que essa foi a inspiração para o Cláudio Castro, né? Fazer a intervenção militar sem exército estrangeiro, né? Sem o exército estadunidense, sem as forças armadas brasileiras, né? Ele pediu. Mas o Lewandowski, ministro da Justiça, falou, bom, então você, governador, decreta, faz o pedido de GLO. Aí o Cláudio Castro não decretou o pedido pro presidente, porque o presidente é o comandante supremo das Forças Armadas, o Lula. Então ele tem que pedir pro Lula, não é o Cláudio Castro pede militar lá no Rio de Janeiro, os militares vão. Não, os militares não obedecem nenhum governador do Brasil. Eles obedecem, eu não sei se obedecem, mas devem obediência ao presidente da República, no caso, o Lula, né? E ele não pediu para o Lula, decreta, né? Faz o pedido e pede. Se ele tivesse pedido, talvez o Lula tivesse dado a GLO, né? Aí o Cláudio Castro não pediu, não fez o decreto pedindo pro presidente fazer o decreto presidencial, tornando o Rio de Janeiro uma área de GLO. Aí ele volta lá pro Lewandowski, né? O Lewandowski vira e fala, cadê o decreto? Aí o Cláudio Castro, e a minha GLO? Ficou essa conversa de louco entre o ministro da Justiça e o governador do Rio de Janeiro, enquanto o presidente estava lá na Malásia, né? Bom, mas tinha um vice aqui, o Geraldo Alckmin, poderia assinar a GLO, né? Para quem acha que operação militar resolve, né? Agora mesmo está tendo toque de recolher no Rio de Janeiro. Tá lá os motoqueiros chegando, não fechou essa porcaria aí, vai fechar quando? Nós vamos acabar com isso aí. E é bom fechar mesmo, porque senão os caras vão lá tacar fogo no restaurante, no bar, na loja. É toque de recolher dos traficantes lá, da facção. Aí tem um especialista, um ex-bop que vai lá no Flow, vai no Vilela, vai, né, nos podcasts top, falando, e agora foi convidado lá no G1, foi na CNN lá, falando que os jornalistas têm que parar de ficar dando notícia errada, porque estão todos errados, né? O ex-bop diz que não se trata de criminalidade, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, vocês estão errados. Trata-se de uma guerra, tá? Vocês estão errados. Os jornalistas, assim. Ao especialista, vocês estão errados. É uma guerra. Uma guerra, como é uma guerra? Uma guerra, ele só acontece quando... Aí ele fala no raciocínio dele, porque assim, cara, você tem que ter um governo constituído para ter uma guerra. Guerra só acontece entre países, né? Aí ele considera ali a Penha, o Complexo do Alemão, um país, né? Na cabeça dele, aquilo é um país dentro do Rio de Janeiro. Então aí o governo do estado está numa guerra contra um país chamado favela. Favela ocupada
pelo tráfico, favela. Então, por isso que alguém lá diz que a culpa do tráfico são as mães. As mães são culpadas pelo tráfico. A mãe a mãe do traficante, do moleque que foi recrutado pelo tráfico. A mãe do Doca, a mãe do Marcinho VP, a mãe sabe, do NEM, sei lá, né? Nem morreu, sei lá, né? Olha aí, né? Então ele fala que aí assim é um território, né? O especialista fala um território delimitado. Você não entra nem sai porque tem um governo ali. Não, olha o cara chamando de governo as maluquices, as ordens, o salve, né? O salve que o tráfico dá. Daquelas horas, fecha aí, maluco, tá ligado? Tu tá forçando a barra, maluco, vai tomar incêndio em tudo aí no teu barraco, mano. Sabe? Ele considera isso uma lei, ele considera isso uma administração, né? Que não é crime. Não é crime, né? Não é crime, não estão sendo intimidados, né? Se você tem um governo, o governo fala assim, gente, tá proibido abrir hoje. Pronto, não precisa ir, tá maluco, tá desobedecendo minha ordem, tá desobedecendo o salve, não tem isso. Isso é intimidação, isso é crime, né? E a população não obedece o tráfico, ela é intimidada pelo tráfico, ela é coagida pelo tráfico, né? Então, na cabeça dele, isso é um país, isso são elementos que formam uma nação, formam uma pátria, formam, né? Ali o Complexo do Alemão, lá, a área do Comando Vermelho, do Amigos dos Amigos, do Primeiro Comando, ali é uma pátria, é uma nação ali. Então tem uma ONU, quando eles resolvem, né, fazer a negociação deles, é bom devolver o meu soldado aí e tal, inclusive chama de soldado, né, o combatente do tráfico, né, que é uma corruptela, gente, para criminoso, desculpa, assim, tá? Desculpa. Então, assim, tem esses especialistas do BOP que ficam divagando, né? Não, eles são contra o estudo da sociologia, são contra, não leram uma linha sobre marxismo, sequer leram a formação do Estado, né? Sequer leram um texto, um Leviatã, né, do Thomas Hobbes, como se forma o Estado, como se constitui o poder, a divisão dos poderes, a formação de uma república, né? Não, para eles assim, gente, é igual lá como cá, então na semelhança né? Tipo, tem orelha de burro, nariz de burro, cauda de burro, é burro, né? Então, esse tipo de ciência, né? Ciência que se estuda, que a escola cívico-militar quer transmitir pro aluno lá no Paraná, aqui em São Paulo, pelo Brasil todo, né? Essa ciência militar, né? A facção do crime, a ocupação do PCC, do Comando Vermelho. Quando ele ocupa um território, esse território se torna um país, portanto, toda a transação de combate ali é uma guerra, trata-se de uma guerra. Existe o PIB dessa nação ali, da favela, é a droga, né? O produto interno bruto ali é a droga, e eles exportam, eles importam insumos. Então tem uma economia, eles investem em fintechs da Faria Lima, olha só, tem sistema econômico, que maravilha, né? Então esses especialistas falam nisso. Bom, aí, para mim, acha que a favela é um país? Fique achando, tá bom? Fique achando, então, né? Sim, não tem eleições lá não tem democracia para chefe da facção, não tem vereador, representantes dali, né? Então, é uma pequena ditadura, então, né? Então, assim, vai lá, é um feudo, então, né? Se quer falar, a República Democrática Brasileira está lutando contra um feudo, o feudo da favela, vai, né? Concordo até aí com você, especialista do BOP, tá? Vamos
serei condescendente com isso. Ah, tem um grupo armado de 200 combatentes. O cara falou isso. O fato de ter 200 combatentes já tem o quê? Uma força armada. E tem uma força aérea de drones para combater helicóptero e lançar granada. Nossa, o cara já viu assim, nossa gente, será que eu consigo ser o rei da favela nesse feudo, né, do tráfico aí, né? Será? O cara já fica meio que sonhando, assim, um dia eu vou ser o rei, e aí eu vou negociar um tratado de paz com o Lula, ou com o Bolsonaro, quem sabe, né? Um dia o meu sonho realiza, e eu, rei da favela, farei um acordo de paz com o Bolsonaro, né? Ai, que maravilha, né? Bom, então vai lá. Por que ele tá falando nisso? Por que ele fala em guerra e litígio, né? Entre litígio bélico entre duas nações, o Brasil contra a favela. Por que a direita fala isso? Porque esse especialista do BOP não é petista, não é comunista, né? Ele já disse isso, tá? Porque a direita agora quer vender o Brasil para os Estados Unidos, né? Porque a pauta deles é entregar o país para os Estados Unidos. Então todos esses caras aí que vêm e falam, Bolsonaro, você pega um pedaço de pau e pode quebrar a cabeça, porque você estará defendendo o seu país, você estará sendo um patriota de verdade, tá? Você pega seu revólver CAC e pá, defenda o seu país, porque esse cara é um agente infiltrado dos Estados Unidos, ele quer entregar o país para a administração dos Estados Unidos. E os Estados Unidos nem quer isso. E os Estados Unidos nem quer. Eles nem perguntaram. Eles querem dar. É tipo prostituição obstinada. Você está passeando na rua e aparece a profissional lá querendo vender o serviço. E você fala, não quero. Ah, mas você... Não quero. Ah, vamos fazer uma experiência. Não quero. Eu dou um chup-chup de amostra grátis. Não quero. Não quer, sai de mim. Ai, como você é chato. Não, peraí, eu vou te convencer. Não, dá licença, não quer. Gente, socorro, socorro. Então, esse é o bolsonarismo, gente. Essa é a direita. É a profissional obstinada, né? Aquela puta ruim. Aquela puta chata. Grudenta. Aquela que não tá... Ela tem que pagar a conta do Michê e não tá conseguindo. Sabe? A dívida com o Michê não está conseguindo. É isso que está acontecendo. Não tem outra explicação. Então, essa história de falar que a favela é um país e que está tendo uma guerra no Rio de Janeiro, é para quê? Para haver uma intervenção militar internacional, a entrada de uma força de paz, porque as forças armadas brasileiras não estão equipadas para combater as forças armadas desse país que é a favela, na cabeça desse especialista ex do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, né? E ele está falando, jornalistas, vocês estão errados. A mesma intervenção de força de paz que ocorreu no Haiti, que as forças armadas brasileiras foram numa ilha no Caribe e resolveu o quê? Né? O Haiti voltou a crescer, melhorou lá? Não. Voltou tudo do jeito que era antes. A mesma coisa, tá? Esse pessoal quer que os Estados Unidos entrem aqui para fazer o que bem entender, né? Mas os Estados Unidos pensa assim, outro Afeganistão? Thank you. No. No way. Outro Afeganistão? Não quero. Então são uns reza parleve aí do Irã, uns, sabe, entreguistas. Guerra. O pessoal era louco por guerra. Brasileiro tem o crinjolão, é louco por guerra, né? Só que guerra não resolve nada. Fala isso porque nunca viu uma guerra. Nunca sequer participou. Quem foi para a Ucrânia, se conseguiu voltar, se conseguiu fugir, tá quieto, gente. Não fala nada. Tá manso. Aprendeu. Guerra só resolve na cabeça do especialista, em que ele acaba ganhando dinheiro
porque pega um monte de entusiasmado, é isso, você tá certo, né? E catapulta os negócios dele. Uma guerra nunca tem disciplina militar total. O soldado obediente que não vai saquear, cometer violência, matar a população ou covardemente o inimigo, soldado não é assim. Tá? Quando começa a guerra, ele deteriora. Vai matar soldado rendido, vai matar a população, vai roubar, vai cometer estupro, limpeza étnica, vai soltar os demônios. Tá? Então, assim, se solta o Brasil que não tem poucas experiências de guerra, né? A guerra do Paraguai e a campanha da Itália, dos pracinhas. E fora isso, esparsas, escaramuças de fronteira, né? Não teve uma guerra. Tanto que o militar brasileiro que vai nesses intercâmbios nos Estados Unidos, né? Principalmente nos Estados Unidos, sofre, gente, porque ele sofre bullying. O Brasil não tem experiência em combate. O Brasil não é um soldado experimentado. Aí o cara se desdobra para mostrar competência, às vezes consegue, muitas vezes não, né? Muitas vezes não. Porque o brasileiro sequer é veterano de missão de paz, às vezes. Ele só é o soldado de academia. Ele é o aluno da academia militar, o bom aluno da academia militar, né? Então, quando tem assuntos de AMAN, assuntos de ITA, o cara arregaça, mas vai lá para a prática, né? Tem uns generais aí que contam umas bravatas aí de guerra na selva. Gente, numa guerra de verdade isso vai funcionar, oficial? Hein? Olha, garante que o Brasil dá conta? Né? Garante que o Brasil dá conta? Bom, na guerra de verdade, o que acontece é isso, né? O comando fica tentando controlar e soltar de acordo com a ocasião, porque é um bicho louco assim, correndo e saindo mordendo todo mundo. O que faz? Deixa, soltou, deixa, é um tourão que vai lá, deixa aí, né? O Rio de Janeiro se tornar um campo de batalha, e sim, já está, né? Já está. Mas declarar por decreto uma guerra, que seria decretar, faça o que vocês quiserem, o que achar melhor. Uma guerra não tem pause, gente. Não tem essa, agora chega. Né? A GLO se deixa solto lá. Vai escalando. Bom, agora chega, parou, tá. Às vezes até dá para parar a GLO. Às vezes até dá. Não dá para desligar na hora que estiver cansado. Tem que esperar a oportunidade, o momento. Aí pronto, não, vamos, se acalma lá, GLO. Se o general se entusiasma, o presidente tem que negociar se para ou não a GLO. Tá? O presidente não pode falar, bom, agora vou decretar o fim da GLO, porque ele pode ser derrubado. Ele pode sofrer o golpe desse general. Tá? E quem é que vai defender o presidente nessa hora? Tá? O que segura o militar no Brasil é não ter guerra. Tá? E se abrir uma guerra dentro do território brasileiro, aqui dentro, e assim o militar já fez bastante bagunça aqui dentro, mano, você tá louco. Por isso que o Lula fala, porque GLO fica morrendo de medo. Porque daí solta o... Bicho, tipo, como é que é o Goku que soltava aquele gurilão gigante lá? E pra voltar, né? No anime era fácil. Mas e o Gokuzão gorilão, né? Donkey Kong gigante lá. Cara, tá louco. O quê? Tem um capitão que disse que lutou quando era criança. Lutou aonde? Guerra? Segunda Guerra Mundial. Guerra da Coreia, Vietnã. Lutou aonde? Sei lá, hein? Vietnã? Voluntário? Se voluntariou na Guerra do Vietnã? Mas e o país? 1, 2, 3. Eu conheci um aviador, piloto de helicóptero na Guerra do Vietnã, brasileiro. O cara virou administrador de hospital. Ele, tipo, a cabeça dele não era boa, não. Fala, Ronaldo Fogueiral! Tudo bem? Pois.
Tomando vinho nacional aí, hein? Que maravilha. Ronaldo Fogueiral em Portugal. Tem uma música tão engraçada. Ó Senhor do Matozinhos, ó Senhora Boa Hora. Nossa, é tão engraçado ver o português cantar isso aí. Tá em Matozinhos, né? Um abraço, querido. Um beijo aí pra toda a família aí. Foi o Mito que disse. Nossa, tá louco. E então, gente, guerra nem pensar. Então, quer guerra? Vai lá pra Ucrânia. Vai lá pra Venezuela lá. Não pede guerra aqui não. Faz isso não. Tá louco. Vai procurar onde tem já, sabe? Aproveita, vai criar depois. Gente, é tipo assim, gente, vamos fazer a festa da República na minha casa, tá? Primeira vez, você fala assim, mamãe, eu convidei meus coleguinhas de faculdade para fazer uma festa no dia que a senhora viajar, tá bom? Pode fazer? Pode, meu filho, você é responsável. Tá em treinamento em Portugal, eita, maravilha, Ronaldo Fogueiral, professor de Kung Fu, Sifu de Kung Fu. Ronaldo Fogueiral, sigam ele aqui, ó. É meu brother aqui, ó, gente. Segue o Ronaldo Fogueiral aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Então, qual a solução pro Rio de Janeiro, Capetinha? Você fica falando aí, não para de falar, né? Qual que é a solução? Fala aí, ô comunista, capeta comunista. Bom, eu falei no vídeo lei e prisão, né? Mas na máquina estatal, nas polícias, na própria justiça, né? Tem que achar ali a facção do crime só existe porque a máquina estatal alimenta, ela lucra com o tráfico, tá? Ela ganha dinheiro ali, a polícia, o secretário e o juiz ganham com o tráfico. Se o Rio não for capaz de fazer isso sozinho, então o governo federal devia fazer. Mas com um mandato de 4, 8 anos, cara, fazer uma intervenção no Estado ali do executivo, judiciário e fechar o legislativo, quem que é louco de fazer isso, hein? Bom, por que eu digo que o problema é o Estado? Ó, só um exemplo, hein? Notícia Metrópolis hoje. Polícia Federal deflagrou uma operação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desvio de pensão de benefícios de servidores falecidos. Os funcionários lá da Universidade Federal fizeram desvio de 22 milhões de reais em 3 anos e repassou o dinheiro para a cúpula de uma facção do crime. E a coisa ia para Mogi das Cruzes, em São Paulo. Então, quem é a facção do crime? PCC. Tá? Então, olha aí. O Estado, gente. O Estado. Se procurar mais, você acha. Problemas que deveriam ser resolvidos e não resolvem, mas para isso antes eu preciso fazer o meu merchan. Gente, capetinha10k@gmail.com, a chave Crucifix, para qualquer valor, para nos ajudar nas lives, nos vídeos, tá bom? Qualquer valor mesmo, 6 centavos. Ontem me mandaram 2 centavos, eu botei o nome do cara, hein? 2 centavos eu pus o nome do cara lá. Se mandar 1 centavo, eu só ponho inicial. Tá? Porque se basta colocar 1 centavo no valor, eu coloco só as iniciais do teu nome. Então você quer ajudar? Manda aí R$6,61, tá? Ó, 6661, tá? Uma besta. Tá bom? Então aí eu coloco amanhã o seu nome no vídeo, no final do vídeo, no vídeo de amanhã. Se não tiver vídeo amanhã, vídeo depois da manhã. Tô sempre produzindo vídeo, todos os dias, porque é o meu trabalho, gente. É o trabalho aqui dos artistas, do Manoviewer, do Capetinha, né? A gente faz vídeo, a gente pesquisa o assunto que a gente vai falar, para não falar bobagem, para não ser processado, né? A gente busca fontes, né? O pessoal pergunta... dá a fonte aí. Opa, dá a fonte, gente. Não manda pix, não manda nada e quer tudo. Quer toda a informação. Tá de graça aqui para vocês, né? Mandar o pix é para quem quer, para quem pode, para quem tá afim de ajudar aqui o trabalho, nosso trabalho artístico e de informação
né? Legal, bacana, né? Interpretado de maneira bacana, não fica enrolando lá, né? Eu não tenho medo de me comprometer com ai, tem nada a ver isso que você falou, Capetinha. Quanta gente vira e fala, me xinga. Ai, que superficialzinho isso que você fala. Claro, não tô falando para doutor, gente. Doutor assina lá o revista especializada, né? Jornal, né? Então, assim, tô falando para você que tá passando aqui na rede social, quer entender logo a coisa, né? Não quer perder tempo, tá ocupado em jogar, tá ocupado em scrollar, né? Então tem que explicar rapidinho aqui. Então, ó, capetinha10k@gmail.com. Então, ó, quem me ajuda aqui? O Márcio Ricardo Souza mandou um crucifixo, muito obrigado. Reisson Nunes Vieira, muito obrigado, mandou um crucifixizão. João Antônio Pereira Barbosa, muito obrigado. Ó, esse mandou 2 centavos, gente. Aí, ó. Luciano Machado Nunes, Delão, muito obrigado. Dan Costa Machado Pinheiro, valeu, vintão. Mauro Sérgio Kamesetzer, muito obrigado. Rodrigo Rafael Teodoro, valeu. José Ailton de Sá Pereira, muito obrigado. Ricardo Bezubica, muito obrigado. Jorge Welp, minha mestra de Kung Fu, muito obrigado. João Marcos Assunção Lobato, obrigado. Luiz Henrique de Andrade, valeu, muito obrigado. Luan Camilo Nogueira, esses aí mandaram o crucifix aqui pro Capetinha, né? De qualquer valor, gente. Ajuda a gente aí, por favor, a manter o nosso trabalho artístico aqui, que tá difícil, hein? O Instagram não tá entregando nossos vídeos, ele tá reduzindo o nosso tráfego, nosso engajamento, tá bom? Então, pelo menos, vocês enviando o crucifix já ufa, né? Ali. É isso aí. Gente, muito obrigado aí, hein? Valeu, um beijo, boa sexta-feira, não abusem da bebida. Tchau!